Olá, eu sou Flávia Dalla Bernardina e esse é o Arte Mais, sua coluna de arte e cultura no Folha Vitória. E hoje eu recebo um convidado especial, Diego Scarparo, diretor de arte, diretor cinematográfico com mais de 20 anos de carreira, com formação em artes visuais, com extensão em ilustração editorial. Vamos falar aqui um pouco da sua trajetória, premiações, também da sua faceta como produtor cultural. Vamos apresentar aqui sua última produção e o que está por vir. Diego, obrigada pelo ter aceito o convite. Eu que agradeço demais, Flávia. Nossa. Então, vamos começar da onde? Vamos começar... Tem começo, assim? De onde vem o cinema na sua vida? Quando eu tinha 11 anos, estou brincando. Mas desde sempre, eu acho. Desde sempre. Você está falando de quando o mosquitinho picou ou quando eu fiquei profissional? É difícil a gente precisar exatamente o começo das coisas, né? Porque a nossa formação vem muito desde a infância. É contínuo. Eu sempre brinco quando me chamam para dar oficina ou participar de mesa redonda, que me falam da origem. Eu falei, cara, não foi Godard, não foi Fellini, foi o Spectrum Menos anos 80. Uhum. Foi a primeira vez que eu me senti emocionado quando eu era criança e não sabia lidar com isso, o que estava acontecendo na frente da tela. E quando que sai da influência, da referência para a prática? Quando você começa a ver a possibilidade de estar atrás da câmera, criando, roteirizando e dirigindo uma cena? Eu tive uma professora, eu moro aqui em Vitória 20 e poucos anos, 25 talvez, mas eu sou de Cachoeiro. Não sei se você percebeu meu cantarolar, meu sotaque. Eu tive uma professora no ensino médio em Cachoeiro, Silvana Rocha, beijo, a culpa é sua de eu não ser um cirurgião de sucesso. Tô brincando, eu amo ela, que foi a grande divisora de águas. E ela falou, olha, o nome disso aqui é documentário, mostrou um documentário pra gente alguns documentários, na verdade, e falou, agora tá com vocês, a nota de vocês em educação artística vai ser produzir um documentário. Uhum. Isso, no interior do estado, lá no início dos anos 90. A gente enlouqueceu, meu grupo, então a gente começou a praticar e tudo pra gente era gravação. Eu roubava uma câmera Panasonic do meu tio, eu pegava escondido, aquelas câmeras de tiozão de churrasco. Uhum. Tem uma coisa a possibilidade de inventar, né? Criar histórias e poder materializar, criar personagens. E manipular a realidade. Tipo, a gente chegava a fazer um menino vestido de ninja e na outra fazer o take básico, fazer o plate. Aí ele desaparecia, aí aparecia batendo no outro que estava interpretando o inimigo. Aquilo pra gente era maravilhoso. E você, mais de 20 anos aí acumulados com premiações, indicações, seleções para festivais, você tem 7 curtas dirigidos por você, um longa recém-nascido, que a gente vai falar dele daqui a pouquinho. Como é fazer cinema no Brasil? Eu vou entrar num terreno muito perigoso, mas eu vou fazer essa pergunta. Eu trouxe um violino para isso. Bom, fazer cinema no Brasil é difícil, eu acho que todas as artes é difícil. O cinema tem um empecilho maior porque o cinema é caro. Você não dissocia de cinema de dinheiro. Então, e a gente não tem uma indústria, começou já, para ser honesto, começou. A gente já tem coisas andando, de demanda de conteúdo, mas ainda é para poucos. Das pessoas profissionais como eu, a nossa missão é popularizar isso cada vez mais ter conteúdo na tela de muitas pessoas. Então, assim, passando pelo dinheiro, já sabe que tudo fica difícil. Então, a gente precisa tanto da iniciativa privada quanto do poder público. A gente não tem como a gente dissociar o que é um que é outro. Os dois conseguem se retroalimentar do cinema. Sim, mas você sabe que tem um terceiro elemento aí que eu acho que é muito importante, ou quarto, não sei, mas ele faz parte desse jogo, que é o espectador. Sim. Porque a gente hoje está tendo essa questão da dificuldade de encher sala de cinemas. Eu acho que o cinema brasileiro é pouco prestigiado pelo público também. Correto. A formação de público é essencial. E para isso precisa comunicar muito. Precisa seduzir o público.
Por que que a Globo emplaca os filmes da Globo Filmes? Porque ela é uma coisa gigantesca. Assim como o Grupo Fox. Estou falando marcas, depois vocês cortam, tá? Qualquer coisa assim. Mas assim como o Grupo Fox é muito grande, então tudo tem muita promoção. Então você pega os grandes estúdios, geralmente, por exemplo, tem fundo americano, fundo público, que banca até 40% do projeto. 40%. Muita coisa, né? Vem do fundo público, eu estou falando, incluindo o merchandising, incluindo tudo o que os editais aqui, por exemplo, não abarcam. Por exemplo, aqui você tem um edital de produção, que tem um valor que está okzinho, mas o de distribuição não é um valor notável. A distribuição é uma questão também que eu acho que a gente pode falar um pouquinho quando a gente apresentar uma raia. Mas eu queria falar do seu curta, O Mesa no Deserto, que a gente trouxe para ver aqui. Você falou que foi um dos que teve mais visibilidade. Por que você acha que o Mesa, ele é um xodózinho que eu tenho, acho que é o meu filho mais nervoso. E é o Mad Max. É o Mad Max, é o Mad Max. Eu sou fã de Mad Max, pelo amor de Deus. Semana que vem tô lá vendo Furiosa. Aí os festivais aí, depois passam uns prêmios. Tá faltando festival aí, mas eu também não fico atualizando o tempo inteiro. Então, eu não tenho... O Mesa, ele é um filme que ele é bem disruptivo, primeiro dentro do cenário capixaba. Que a gente não tinha feito, né? A gente não tinha feito ainda um filme com perseguição de carro, capotagem, Margareth Galvão dando tiro nos outros, de laser. E é um roteiro original do Giovanni Salles Rey e eu adaptei, eu e Alexander Book, diretor, a gente adaptou para a gente fazer do nosso jeito e foi muito bem sucedido. A gente tem prêmio fora do Brasil, muito prêmio fora daqui também, do estado. Foi o filme que deu uma... Ele tem quanto tempo? 15 minutos. 15 minutos é considerado curta? Curta, é o limite pro curta. É o limite pro curta. E como é que é fazer uma produção dessa, assim, que demanda uma câmera que se movimenta junto e que tem artifícios como explosões? Eu fui no cinema ver esse, tá? Então, na época que você lançou. Olha, precisa de uma equipe muito dedicada, querendo muito fazer. Você está num lugar inóspito, você está exposto a qualquer coisa. O cenário aí era cheio de perigos reais. Sim. Uma maquiagem que condiz, né? Que tenha uma relação E a maquiagem que resista às cenas. Sim. Então não é qualquer um, foi o Rodrigo Aragão que fez. Você tem uma série de profissionais que vão estar trabalhando na sua... Foram 27 pessoas no set. Muita gente para um curta. E capota o carro, não tem jeito, não tem como descapotar. E precisa de uma boa dose. Ou seja, valendo. É valendo. E tem, assim, as cenas de mais perigo, por exemplo, essa cena de perseguição. Não tinha como voltar. Né? Então, era o que dava. E, claro, os carros adaptados, tentando colocar o máximo de segurança ali, tanto para os atores quanto para a equipe técnica. Mas a verdade é que é uma perseguição de carro. Essa é uma linguagem também, né? Porque eu acho que o cinema te dá, diferente das artes cênicas, né? Do teatro, da performance, da própria dança, que é aquilo, você vai fazendo e vai corrigindo enquanto você faz, se tiver algum equívoco. O cinema tem Ctrl+Z. O cinema você consegue fazer esse reset e voltar. Muito embora alguns cineastas optem por fazer essas cenas que ele vai filmando corrido, né? E depois edita. Tem cineasta que prefere o hipernaturalismo e tal. Os meus filmes flertam muito com o gênero, com o cinema de gênero. E é uma bandeira que eu levanto, tanto nos editais quanto aqui, quanto com os meus amigos cineastas que gostam de obras mais autorais. Eu amo obras autorais. Mas eu prego sempre que o gênero, ele é maturidade de mercado. Como você falou da formação de público. Por que o Tropa de Elite fez tanto sucesso? Porque o brasileiro tem uma tendência a ver filme policial. Então, se você seduz um pouquinho mais, o gênero já está ali. Aí, até quem não gosta, vai ver de curiosidade, mas o gênero está ali recortado. Aqui eu fui na ficção científica, que eu tive uma liberdade. Curta é outra coisa. Curta é desfile de moda. Você cria uma tendência.
Aham. Então eu atribuo a isso, porque todos os lugares que o Mesa passou, inclusive ele está no Amazon Prime, Inglaterra, e Amazon Prime, Estados Unidos. Que legal, que legal. The Table in the Wilderness, quem tiver na gringa A aí vendo. tradução, The Table In the Wilderness. Quem tiver na gringa e tiver o Prime Video, por favor. Muito bom, parabéns. E vamos falar do seu longa, primeiro longa. Primeiro longa. Essa maratona, essa jornada, imagino eu, né? Porque um longa, a gente está falando de um filme de quanto? 87 minutos. 87 minutos. Marraia. Marraia. Acabou de ser lançado, ficou em cartaz no Cine Jardins, se não me engano, não é isso? Ficou em cartaz no Cachoeiro. Você está fazendo uma circulação com ele, né? Pelo Brasil e tudo dando certo. E está dando certo Portugal em julho. E a circulação é algo que já estava previsto no seu projeto ou é algo que você quer fazer? Não, a circulação ela é uma ciência. É tão complexo quanto produzir. E eu sou novo nessa ciência aí. Eu consigo fazer filme. Produzir, distribuir filme é outra coisa. Eu estou conseguindo com algum sucesso porque eu estudei muito a distribuição e os editais de distribuição. Posso falar que a verba não é boa. Você começa a conversar a distribuição com pelo menos uns 300 mil. Para você poder distribuir mesmo, colocar em shoppings pelo Brasil, criar eventos de lançamento, ser incensado pela Folha de São Paulo. Não que seja comprado, mas você tem que estar na cena. Sim. Você tem que frequentar os lugares e estar no... Para ter essa divulgação, né? É igual o Oscar. Ninguém pega o seu filme no Oscar porque ele é bonitinho. Não, tem um circuito ali que você faz para poder a academia ver seu trabalho. E você, como é que acontece o processo? Assim, alguém te convida para dirigir o filme ou você tem a ideia e pensa no roteiro adaptado de algo? Porque o Marraia, ele é roteiro adaptado de um texto do José Marcelo Grilo. E como é que acontece isso? Assim, tem uma... Não, é meio que no fluxo. Uma coisa que tem que deixar clara é que quando eu fui parceiro do José Marcelo durante muito tempo, uns 10 anos, temos muitos projetos juntos. E o Marraia é um projeto que ele ficou parado, teve outros diretores e tal. E eu fui, no dia que ele falou assim, e o Marraia, como é que a gente faz? Eu falei, eu posso fazer, mas vai ser um pouco, né? Vai ter que adaptar algumas coisas. Então, estudei muito o que era. E aí o que você está falando, teve que estudar muitas coisas porque você veio com intervenções sobre o roteiro? Vim. O roteiro não era o roteiro original. O meu roteiro que eu adaptei bebe muito do original. Só que era um roteiro com situações adultas sendo passadas por crianças. Né? E a minha intenção, a minha visão de que esse filme pode ser pertinente no cenário nacional e internacional primeiro, no nacional. O Brasil tem uma lacuna com o cinema infanto-juvenil. E o Marraia é o primeiro filme infanto-juvenil, longa, infanto-juvenil da história do Estado. Então a gente abriu o caminho. E eu sabia que ia abrir caminho, era o que eu queria, abrir esse caminho. E é um filme de época ainda, anos 60. Que você teve que filmar no interior. Burarama. Numa pequena cidade perto de Cachoeiro. Burarama. E aí com todas as questões também de ter que filmar crianças horário de escola, enfim, são vários gargalos, imagino, que você passa numa produção de... Mas assim, eu acho interessante você falar dessa composição entre quem escreve o roteiro, porque às vezes pode coincidir, né, de ser o próprio diretor, mas dessa margem de manobra, porque eu acho que uma coisa é você pensar no texto, outra coisa é você pensar na tela, na cena. Com toda certeza, com toda certeza. E o filme, quem trabalha com produção sabe, e então acho que a minha função muitas vezes é fazer as pessoas que não sabem saberem. O filme é uma das artes mais líquidas que tem, embora tenha Ctrl Z. O filme, até ele estar sendo projetado na tela de cinema, ali, ele está mudando. Ele está mudando, tudo depende. Uma pessoa passa mal, chove pra caramba, é tudo. Então, e você tem que adaptar isso tudo na edição. Aí você vai lá, edita o filme, vê que não era muito aquilo, corta. Eu
Eu cortei tipo meia hora de Marraia. O filme tinha 2 horas, eu cortei, ele tem 1h30. Mas se você corta 30 minutos do seu filme, e você vê que a história está ali. É o melhor jeito que ela foi contada. Você participa da edição, Diego, dos filmes? Ou você tem um editor que você confia? Eu tenho um editor que eu confio para os meus trabalhos grandes. Tenho 2, na verdade. E eu faço o seguinte, no cinema, o editor, ele é como se fosse o terceiro diretor. Então, primeiro o diretor, né, no caso sou eu, que chego com a proposta, eu tenho a proposta estética, tenho a proposta já, o corte eu já tenho na cabeça, já passo para a equipe, o jeito que eu ensaio o elenco, depois o diretor de fotografia, que é o olhar dele que vai fazer, o que vai transmitir o meu olhar, ou vai fazer melhor que o meu, porque eu brinco, eles estão sendo pagos para isso, para serem melhores que eu, senão vai ter a minha visão mesmo. E depois chega para o editor, que já tem consciência do roteiro, a gente manda os logs para o editor, ó, essa cena deu certo, essa cena não deu, e ele vai juntar, vai assistir e vai fazer uma versão dele, daqueles cortes. Então ele funciona como um terceiro diretor. Tem muitas autorias, né, um filme. Se você for pensar, diretor de fotografia... Eu penso que é a arte mais coletiva que tem. É muito interessante. É a arte mais colaborativa, mais coletiva. Porque, assim, o seu olhar para captar imagens é e o olhar do editor para poder ter aquela versão final é outra, né? E as adaptações que você vai pelo roteiro, figurino, maquiagem o próprio ator que tem o aporte dele da interpretação ali, de como ele vai dar força ao personagem. Ele tem que me entregar uma voz e um corpo. Isso. Eu não posso, nem eu, nem ninguém, a gente não pode ver o ator em cena, eu tenho que ver o personagem. Sim. E aí é um trabalho, e no dia ele tem que entregar. Vai que no dia ele desconcentra. Isso acontece, mas eu estou lidando com profissionais. Do mesmo jeito, voltando lá atrás com um roteirista. Eu estou lidando com um profissional. O profissional, o que ele faz? Ele vende o trabalho. Sim. E Diego, saindo um pouco dos filmes, porque é amplo, né, o espectro para um diretor cinematográfico, né, que não necessariamente está fazendo filmes, mas também está dirigindo comerciais para TV, enfim... você também fez alguns videoclipes. E eu selecionei, na verdade, um porque eu gostei demais e o outro você me mandou... Te recomendei. Me recomendou para que a gente passasse. O primeiro é com Murilo Abreu. Marujo. Eu achei super bonita a cena. Quando eu vi o clipe, o Murilo até estava mandando pelo WhatsApp... E achei muito bonita a filmagem, muito poética a filmagem. Então, você vê a diferença que tem um diretor para... Ali foi uma super... que eu gosto de ver. Eu gosto desse clipe, eu gosto de me lamber um pouquinho. Mas o que acontece? Esse daí, o conceito do Murilo, e a gente ficou discutindo bastante sobre. Aí, tava um dia que tinha um pôr do sol perfeito, é hoje. Foi na Barra do Jucu isso aí. Só que ele tinha que nadar, né? De roupa. Não é só nadar de roupa. Nadar de roupa. E não tinha a gente sabia o estilo, eu sabia a velocidade que eu queria, eu sabia a luz que eu queria, eu sabia tudo. Só que eu não sabia se o meu ator, que é o próprio Murilo Abreu, ia aguentar nadar. Quanto tempo foi essa... Olha, ele deu 3 nadadas. Ele nadou 3 vezes. Porque vai tendo as edições, vai podendo parar, né? Só que nesse aí não tem, foi um corte único. Então, assim, chegou uma hora que ele chegou na praia, no primeiro corte, eu falei, Murilo, sério, eu não vi o Marujo aí, você não tá legal. Você fez uma cara, eu não gostei. Meu Deus, Diego, vou cair de novo. Por favor, é pelas artes. Aí caiu a segunda vez, depois caiu a terceira vez, só foi até a metade do caminho. Esse clipe é a segunda caída. Então, assim, não que isso seja recomendável. A gente quase quebra magia fazendo isso, né? Eu acho, assim, porque vai explicando de fato os bastidores, os bastidores. Que o drone tem que seguir o nado do Murilo, ele teve que manter um ritmo. E tem que ter essa habilidade também de ter é um balé. E você mandou outro videoclipe também? O Resvalo. Resvalo foi pro litoral. Se a gente puder passar aí um pouquinho, aí a gente só está falando um pouco assim também dessas outras possibilidades e onde seu repertório vai, assim. Eu agradeço. E vamos falar do que está por vir?
Vambora. O que tá a caminho? Que bom que você perguntou. Se chama... Eu gosto de falar do percurso, mas eu acho que a arte sempre aponta para um lugar. Eu acho que um filme sinaliza, pelo menos imagino eu, tá, Diego? Aí você me diz. Quando você fecha um, você já está abrindo caminho para outra ideia, né, que está em curso. E nesse daí, tudo dando certo, eu vou fazer 2 praticamente ao mesmo tempo. Eu estou muito feliz com isso, porque eles dialogam. O próximo filme é um documentário mais diferente um pouco assim do tradicional. Se chama Bravos, a Vila do Fim do Mundo, que é sobre o ataque pirata em Vitória, que aconteceu mesmo quando o almirante Thomas Cavendish veio atacar a Vitória em 1592. E foi toda uma rede de informações e uma união entre os vilavelhenses, os botocudos e os vitorenses. E o maior almirante da época, estou falando o maior corsário, né, o mais temido dos mares, que ele só respondia a Elizabeth I, teve a sua derrota derradeira aqui, que levou ao desaparecimento, consequentemente à morte dele. É uma história que muitos de nós não conhecem. Eu mesmo, quando você me falou do roteiro, eu falei, eu não conheço essa história, que é nossa, que é incrível. Incrível. E que um conflito internacional que estava acontecendo na época que o Estado era uma capitania hereditária ainda. E 2 mulheres, Vasco Fernandes Coutinho, filho, tinha acabado de morrer, Luísa Grimaldi no comando. Claro que a gente acha que os piratas chegam igual Piratas do Caribe, que chega atacando. Não é isso, eles tinham informações, eles tinham informantes, tinham espiões, não era... Os navios não tinham aquela velocidade toda que o cinema dá, os navios chegam devagar, o navio pirata chega devagar. Então, mas enfim, era Luísa Grimaldi aqui sozinha, praticamente, regendo uma capitania que praticamente não a queria. E Elizabeth. Uma mulher, gente. Uma mulher, e outra mulher do outro lado do oceano, Elizabeth I, com a cabeça a prêmio, Inglaterra toda endividada. E aí, para fazer um documentário, são outras questões, né? Porque aí você tem que trazer dados históricos, né? Ter essa fonte de pesquisa que te sustente, né? É claro que eu fiz uma vez uma oficina de documentário na época do Vitória Cine Vídeo mesmo, em 2006, e que às vezes a ficção tem mais caráter de realidade do que os próprios documentários. Às vezes os documentários são super ficcionais, mas é claro que vai ter, junto dessa ficção que você cria a partir dessa história, aqueles dados que de fato confirmam que aquilo aconteceu. Existem dados, existem relatos, existem cartas náuticas microfilmadas, então minha base não é uma base, não é uma base frágil, é uma base bem sólida. Porém, as versões ao longo da história, que são maravilhosas, são maravilhosas, mas assim, o que fica, por exemplo, um cacique chamado Japiaçu de Vila Velha, um herói, uma figura esplêndida, tem 3 parágrafos na história. Não é possível. É uma maneira de você conseguir também fazer essa reparação, recontar essa história, algo que está acontecendo muito hoje, né? Sim, no contemporâneo. Exato. É importante que se faça. E a própria negação, hein? Isso nos livros ingleses, a derrota do Cavendish é uma coisa que eles não dão importância. É uma nota de rodapé, né? Só que não é. É tipo a derrota dos Estados Unidos no Vietnã. Sim. Tiram por menos. Sim. Mas porque a história é sempre contada pelos vencedores e nunca pelos vencidos. Então é como se agora nós vencidos, que fomos vencedores no final das contas. O maior homem de armas deles, o mais proeminente, o Cavendish, o Robert Morgan, que era o homem de armas da frota, foram derrotados aqui. O Morgan morreu aqui. Não existe um filme de pirata na face da Terra que não tenha um Morgan na tripulação. Muito bom, Diego. Então, em breve, as melhores salas de cinema, veremos Bravos. E, por favor, Marraia... Isso, eu queria que você falasse quais são as próximas, muito embora isso fique gravado no YouTube, né, e as pessoas possam assistir em outro momento, falar das próximas
veiculações Sim. em salas de cinema de Marraia? Tá. Marraia vai fazer um circuito agora. Sigam o Instagram, Marraia o filme, Marraia _o_ filme. Mas agora ele vai rodar Espírito Santo e interior de São Paulo, a partir da semana que vem. Depois Minas. E se o Brasil tiver sensibilidade, a gente faz São Paulo, Curitiba e volta para cá, para mais um circuito aqui. Para mais um circuito aqui, muito bom. E para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho do Diego, sigam nas redes sociais, Instagram Diego Scarparo. Scarparo. Scarparo, @Scarparo. E também fica o convite para acompanhar a nossa coluna Arte Mais no Folha Vitória. O endereço vem aqui embaixo. Te agradeço também, Diego, pelo tempo e por ter falado um pouco aí do seu trabalho, sua trajetória. Eu agradeço demais o convite, o espaço, o interesse. Obrigado aí quem está atrás das câmeras. Obrigado aí, gente.